Já podem colocar o nome. Rogério, eu acho que você colocou o nome antes que está gravando, tá? Põe mais uma vez, por favor. Você colocou um pouquinho antes. Bom, vamos lá. Todo mundo já colocando o nome. Sem muita demora, né? Página 144. A última atividade nossa foi corrigida. De história. 144 de história, tá? Cada dica, informação importante, aliás. Estudem sobre o período absolutista, certo? Para fazer nossa atividade avaliativa, tá bom? Período absolutista, as ideias do absolutismo, L'État c'est moi, o Estado sou eu, Thomas Hobbes e Nicolau Maquiavel. Tá ótimo já. Basicamente, algumas das questões que estão lá em cima, né? No caso de vocês, estão lá atrás do livro, tá bem? Questões que já passaram. A gente vai retomar a leitura sobre as grandes navegações, tá? Capítulo 7, as grandes navegações, página 144. Não entendeu nada? Eu só estou dizendo que é para você estudar para fazer a atividade avaliativa, meu querido. Tá certo? Estudar sobre o período absolutista, tá bem? Estudar sobre Luís XIV, estudar sobre a formação dos estados na França, estou falando isso, certo? Você entendeu, né, Raquel? Bom, vamos lá. Página 144, retomando a leitura. Os séculos 20 e 21 têm apresentado ao mundo um processo de integração social. Só lembrando que a gente tinha começado essa leitura aqui, mas é importante a gente retomar ela para que fiquemos com uma ideia bem definida, tá certo? Página 144. É verdade, falta devolver os textos, né? Eu vou devolver, deixa eu ver, eu devolvo hoje, tá? Eu devolvo hoje. Os séculos 20 e 21 têm apresentado ao mundo um processo de integração social, política e econômica, ao qual foi dado o nome de globalização. Bons exemplos disso foram a formação dos blocos econômicos, né, como o Mercosul, na América do Sul, e a Comunidade Europeia, onde vigoram relações econômicas específicas entre os países membros. Sem dúvida, o campo econômico é o que melhor exemplifica a globalização. Empresas como McDonald's, Subway, Apple e Nike têm seus produtos espalhados por todo o mundo. Mas quando teria se iniciado o processo de globalização? Para alguns historiadores, esse processo começou ainda no expansionismo romano, e, por outro lado, também é visto como um processo de aculturação, pois Roma dominava outros povos em sua expansão. Assim, a teoria mais aceita é que a globalização teve início com as grandes navegações. Como vimos, a Europa passava por uma transição entre o sistema feudal e o renascimento comercial. Página 145 agora, tá? E esse renascimento foi uma das condições para a expansão marítima, assim como a própria formação das monarquias absolutistas, o surgimento da burguesia, a aliança entre a burguesia e os reis e os grandes investimentos que geraram inovações tecnológicas, né? E é um pouquinho de tudo aquilo que a gente estudou lá em cima, né? O Renascimento foi uma das condições para a expansão marítima, assim como outros, né? Vimos que foram criadas várias monarquias absolutistas e tínhamos, né, intelectuais, né, desenvolvendo suas teorias, né, teóricos desenvolvendo seus textos em favor do absolutismo, e vimos também a união da burguesia e da nobreza, cada um satisfazendo as suas
necessidades, né, atendendo aos seus interesses. Os comerciantes, que antes dependiam das caravanas controladas pelos árabes e do mar Mediterrâneo, que estavam sob domínio das cidades italianas, principalmente Gênova e Veneza, passaram a buscar novas rotas, além de descobrirem novos caminhos para as Índias, chegaram a terras antes desconhecidas, como o continente que ficou conhecido como América. A integração do mundo aumentou bastante, passando gradualmente ao sistema que foi chamado de mercantilismo. As bases desse modelo econômico eram metalismo, balança comercial favorável, protecionismo e intervenção do Estado na economia. Agora sim, vamos de vez para as expansões marítimas. As transições que marcaram o feudalismo, aliás, o fim do feudalismo e o consequente renascimento comercial, junto com a formação dos estados modernos, foram o fator determinante para diversos países a se lançarem nas chamadas grandes navegações, iniciadas por Portugal e Espanha. Acima de tudo, o comércio foi decisivo para que os europeus se arriscassem nos mares, indo além dos limites do Mediterrâneo, ultrapassando principalmente o Oceano Atlântico. Isso aqui eu também expliquei, né? Mas vocês estão entendendo tudo, né? Até aqui? Ok. Para muitos historiadores, a globalização se iniciou com as grandes navegações, ou seja, foi a expansão marítima que pôs em contato de forma rápida, aliás, regiões que estavam fora das rotas do comércio marítimo, como a América, a Ásia e a África, durante os séculos XV e XVI. De fato, a área de interação entre os povos se ampliou, mas, ao mesmo tempo, esse processo era conduzido por poucas nações, todas da Europa, como Espanha, Portugal, França e Inglaterra. Aqui estamos falando também, como foi dito nas aulas passadas, de grandes potências econômicas, né? Grandes comerciantes, grandes exportadores, principalmente a Inglaterra. O que antes era uma disputa territorial pelo controle econômico, como no caso da Roma Antiga, passou a ser uma disputa marítima. De forma resumida, ao levarem, aliás, de forma resumida, os motivos que levaram e permitiram que as nações europeias se lançassem ao mar em busca de outras regiões foram o monopólio do comércio do Oriente. Isso aqui o texto explica bem, mas eu vou contextualizar também. As recém-surgidas monarquias absolutistas precisavam fortalecer e dinamizar seu comércio para poder fazer frente ao comércio desenvolvido pela parte oriental do mundo, principalmente as chamadas Índias. Basicamente, aqui a gente está dizendo que as monarquias precisavam ter porte para as concorrências, né, para as concorrentes. Entre os produtos importados do Oriente estavam açúcar, porcelana, especiarias, que era cravo, pimenta, noz moscada, canela e etc. E perfumes. Esses produtos eram adquiridos das caravanas árabes, que traziam as mercadorias para as cidades italianas. Veneza e Gênova tinham monopólio destes produtos. E de lá para as feiras em toda a Europa. Ao mesmo tempo, as cidades italianas bloquearam o mar Mediterrâneo, exigindo pagamento de tributos e taxas para o comércio. Tudo isso gerava alto custo, principalmente para a burguesia, porque, como a gente viu, a burguesia sempre teve interesse em impostos fixos
com um custo não muito alto, mas que eles sabiam que também não ia ser muito baixo, né? Porque eram justamente os impostos da burguesia que patrocinava tudo aquilo que o rei fazia, certo? Principalmente os impostos da burguesia financiavam o exército e as influências do rei também, já que todo o seu poder de influência vinha majoritariamente da sua fortuna. Continuando, aqui, foi por isso que os europeus partiram em busca de rotas que levassem, né, que os levassem a negociar diretamente com o Oriente. Continuando. A aliança estabelecida entre a burguesia e os reis, como eu acabei de falar um pouquinho, né? Como vimos, o sistema feudal não beneficiava o renascimento comercial, pois, com a descentralização dos feudos, cada um destes cobrava impostos até para permitir a passagem por seu território. Com a formação dos estados nacionais, houve uma centralização política na figura dos reis, que reduziram a cobrança de taxas e tributos para as grandes extensões de terra que governavam. Dessa forma, os burgueses aumentaram seu lucro. Em contrapartida, os reis queriam apoio financeiro, e apoio financeiro de quem paga imposto, que eram os burgueses. Vocês estão percebendo aqui a troca de interesses desse pessoal? É interessante sim, pessoal, embora talvez vocês estejam com brincadeira, é muito interessante sim. Eu estava falando aqui. Dessa forma, os burgueses aumentaram seus lucros. Em contrapartida, os reis queriam apoio financeiro para garantir a centralização de seu poder. E ainda poderiam cobrar taxas e tributos aos burgueses. Foi justamente com o dinheiro cobrado aos burgueses que as expansões marítimas foram financiadas. Aqui, né, de novo, a gente vê o patrocínio da burguesia favorecendo a nobreza. A nobreza que estava consolidada, estava com seu poder centralizado, né, baixou os impostos dentro dos seus grandes territórios para que os burgueses não pagassem tantos impostos assim, né, para ir basicamente de um distrito para outro dentro do mesmo império, né, porque o que é normal é o seguinte: é o pedágio ser cobrado saindo de um reino para outro. Mas até aqui não, até aqui era cobrado de uma localidade para outra, dentro do mesmo reino. Então, com a consolidação dessa monarquia, o rei baixou, acabou com isso, nas grandes extensões de terra do seu reino, do meu reino, aliás, né? Eu sendo rei, você não vai pagar imposto para transitar por aqui, mas eu vou fixar imposto sobre outras coisas aqui que você vai pagar. E era esse imposto que financiava, era o exército, financiava a influência política do rei, financiava as expansões marítimas. O monopólio do comércio do Oriente. Meu querido, o Oriente, né? Estamos falando da metade da Europa para cá, né? Vamos entender assim, que tinha um certo domínio sobre tudo que acontecia do ponto de vista econômico, certo? Então, essas monarquias, elas queriam expandir as suas relações comerciais, mas ali não tinha chance para elas, porque já tinha um monopólio. O que é um monopólio, por exemplo? Vou precisar um exemplo aqui de monopólio. O monopólio do refrigerante mundial é da Coca-Cola. Certo? Falou refrigerante, já lembra Coca-Cola, certo? A Coca-Cola, ela tem um monopólio do comércio de refrigerantes, certo? McDonald's tem outro monopólio, o monopólio de comércio de sanduíches, certo? Deixa eu ver, a Sony e a Xbox, né? Aliás, no caso, a Sony e a Microsoft, elas têm o monopólio dos consoles de videogame, no caso, PlayStation e o Xbox, certo? Na Europa, a gente tinha um monopólio comercial ali, Espanha, Portugal, França e Inglaterra. Eles eram os grandes comerciantes.
eram os maiorais, não tinha para ninguém. E os outros também queriam comerciar, né? Queriam comercializar. E não dava para combater com esse monopólio de frente. Imagina aí, eu e você abrir uma empresa de refrigerante para combater, né, para concorrer, aliás, com a Coca-Cola. Não anda, né? Não vai. Então a gente tem que ir, ou a gente faz um negócio diferente, ou a gente vai comercializar em outro local, certo? Riquelme, eu pensei que você ia ficar do nosso lado. Continuando, o desenvolvimento tecnológico e científico, vários instrumentos foram criados e usados para facilitar. Acho que tem o microfone ligado. Pessoal. Quer falar alguma coisa, Júlia? Não, me desculpe. Tudo bem, acontece. Só desliga teu microfone, tá, querida? Que tá dando eco para os meninos também. O desenvolvimento tecnológico e científico. Vários instrumentos foram criados e usados para facilitar as navegações, como bússola, astrolábio e o sextante. Em Portugal, teria sido criada a mítica Escola de Navegação, conhecida como Escola de Sagres. Está aqui, ensinava técnicas de navegação e como usar os aparelhos de auxílio às navegações. Só um minutinho aqui. Pessoal, deixa de brincadeira no chat. Tem brincadeira no chat. Parou esse negócio aí. Abrindo eco aqui. Você consegue desativar o seu microfone, Júlia? Ah, é? Pois espera aí. Bom, então vamos lá, né? Acho que já desativou, mas está travando. Ah, ela está usando dois aparelhos, né? Já entendi. Então vamos lá, continuando. O aperfeiçoamento das embarcações usadas nas navegações. Como os percursos seriam longos, para não dizer muito longos, as embarcações deveriam ser bastante resistentes e, ao mesmo tempo, rápidas e leves. Assim foram criadas as caravelas. Mesmo com esses facilitadores e motivos que proporcionaram as condições necessárias para o surgimento das grandes navegações, existiam muitas dúvidas sobre os seus rumos. As dúvidas envolviam lendas e mitos que diziam que as novas terras teriam grandes riquezas, mas também muitos monstros. Só coisa do homem medieval mesmo. Essas ideias foram reforçadas com algumas, aliás, viagens à região da Ásia e do Oceano Índico, com a realizada, como, aliás, a realizada por Marco Polo. A instituição, só para ver um pouquinho de Marco Polo, né, era um navegador veneziano, foi um dos primeiros a relatar as viagens que mantiveram contato com as regiões da Ásia, como a China e a Índia. A instituição política que criou, aliás, essas lendas e mitos foi a Igreja Católica, ainda na Idade Média, pois o aumento territorial poderia pôr em risco a descentralização da política dos feudos. O pessoal disse para ficar sem brincadeira no chat. Vamos parar com a brincadeira no chat, tá bom? Continuar a aula. Não, você não está atrapalhando, não, meu querido. Eu estou falando, até porque você nem falou nada aqui no chat, pelo que eu vi, né? Eu entendi que travou, até porque eu até tive uma dificuldade até para entrar aqui. Eu estou dizendo que o pessoal que está com
não está prestando atenção, mas eu entendi que travou, tá certo? O Meet tem dessas coisas mesmo. Vamos continuar. A gente está falando aqui do seguinte, né? Vamos prestar atenção aqui, esquece travamento, esquece tudo. Fica aqui. Que as lendas, né, sobre os perigos do mar foram criadas pela Igreja Católica, como outras lendas também, né, foram criadas pela Igreja Católica, para impedir, né, para tentar impedir essa expansão, essa exploração das grandes navegações, certo? Vamos assustar esses homens que têm muito medo em seu coração, que são muito tementes a Deus, para que a gente possa evitar essa expansão, para que não se quebre a hegemonia, para que não se quebre o monopólio dos feudos. Também, a gente pode chamar de monopólio também, né? A descentralização política. Além do medo desses supostos monstros das novas terras, ou de que, se seus navios navegassem em linha reta, acabariam caindo no penhasco, sem fundo, né? Na ideia de dizer que a Terra é plana, incrível, né? Outro problema para que as navegações, outro problema para as navegações foram os mapas cartográficos. Até 1494, a cartografia era baseada nas teorias de Cláudio Ptolomeu, financiados pela monarquia. Aliás, Ptolomeu a partir do século XVI. Portugueses confeccionaram vários mapas financiados pela monarquia. Os reis queriam chegar principalmente às Índias para manter o comércio das especiarias. O melhoramento da cartografia, a criação do astrolábio e a bússola foram fatores decisivos para a consolidação das grandes navegações. Para você ver, né? Tanta briga pelas grandes navegações para comerciar especiarias, né? Para comercializar essas coisas e as pessoas colocando sazon na comida, né? Absolutismo, minha querida, entenda, ó, tira esse ismo aí, absoluto. Poder do rei absoluto. O Estado sou eu. Isso está muito absoluto, são ideias absolutas, certo? Absolutismo se pauta na seguinte ideia: o rei, tendo todo o poder do executivo e do legislativo, ele decidindo tudo sobre qualquer decisão econômica, tudo passa pelo rei, certo? Isso é o absolutismo. A gente tem até aquela frase: o Estado sou eu, l'État c'est moi, de Luís XIV, na qual ele diz que ele é rei porque ele é representante de Deus na Terra. Olha que ideias mais absolutas, né? Sem falar no poder dele, né? Poder político, poder econômico, poder militar, já que o exército estava na mão dele. Entendeu um pouquinho melhor agora o que é o absolutismo? Entenda como uma ideia, olha, absoluta, certo? O poder absoluto na mão do rei, certo? Continuando, a gente vai ter aqui algumas questões suaves, simples, né? Dá para a gente explicar aqui brincando. Primeira questão. Vários historiadores acreditam que a globalização teria se iniciado com o processo das grandes navegações. Analise essa afirmação. Estamos afirmando, certo? Estamos fazendo uma afirmação e você vai só falar sobre isso, né? Tem muitas linhas aí para você me falar sobre as grandes navegações e o processo de globalização, certo? Aqui não tem nem muito o que explicar, pessoal. A gente acabou de ler, está lá no primeiro parágrafo, na página 144, tá certo? Aqui está simples. Próxima questão. Isso aqui tem tudo no livro. Isso tudo aqui tem no livro, está tudo no livro. Qual foi o principal motivo que levou as nações europeias a se lançarem no mar? Praticamente o Paulo já respondeu isso aqui, até mesmo com uma pergunta, né? Vamos nos atentar ao comércio, tá? Colherinha de chá. Comércio. Presta atenção, faz uma frase, faz uma resposta bem bacana sobre isso, tá bom? Terceira questão. O que foi a escola de Sagres?
Está lá em cima, está bem recente aqui. Está lá na página 146. Simples, fácil, calmo, tranquilo. Quarta questão. Deixa eu ver o chat. Opa. Quarta questão. Entre os vários fatores das expansões marítimas, a aliança entre a burguesia e os reis foi decisiva. Qual a importância dessa aliança? Aqui você também vai falar de economia, né? Lembra que estávamos falando da burguesia e os reis tendo uma relação financeira. E se eu estou falando de expansões marítimas, né? Estou falando de dinheiro também, porque ninguém coloca várias embarcações em alto mar com muitos homens e muitos recursos sem um tostão furado, né? Sem um centavo no bolso. Aqui a resposta já está bem encaminhada, certo? Você vai me explicar a importância da aliança entre a burguesia e entre a nobreza, entre os reis. Quinta questão. Cite os principais fatores que dificultavam as expansões marítimas. Aqui a gente tem um fator criado pela cabeça mirabolante de alguém, né? Um dos fatores, e é isso que você vai falar. Não apenas isso. Vai falar todos os fatores que dificultaram as expansões marítimas. Lembrando que isso vai ficar para casa, tá bom? Já tem atividade para fazer. 148 e 149. O processo de expansão portuguesa. Claro, falar de expansão marítima aqui no Brasil, né? Falar de expansão marítima europeia aqui no Brasil é falar de expansão marítima portuguesa, né? Já que nós fomos colonizados a partir de uma expansão de um achado, foi um acidente, né? Do Brasil. Os séculos XV e XVII foram importantes para a consolidação de um novo modelo econômico, no qual o comércio, principalmente por mar, seria a base. Nesse período, cadê meus óculos? Nesse período, o mercantilismo era o sistema econômico dominante. E, para que pudesse se consolidar, dependia das rotas marítimas seguras para o comércio. Era preciso ir além dos limites do mar Mediterrâneo. Nesse contexto, Portugal foi a primeira monarquia a se lançar ao mar em busca de novos caminhos para fortalecer seu comércio, gerando lucro para os reis, para consolidarem, né, gerando lucro aos reis, para consolidarem seu poder na monarquia absoluta, né, monarquia com todos os seus poderes. Professor, não dá para fazer aqui, para fazer em casa, tá certo? Quer dizer, vocês estão em casa, né? Mas não é para fazer agora, em casa. No caso específico dos portugueses, houve diversos motivos para buscar novas rotas comerciais nos mares e oceanos. Entre os principais estavam: foi o primeiro povo a organizar um Estado monárquico unificado, unificando, aliás, seu território ainda no ano de 1139, bem antes de chegarem aqui, né? Quem quiser já ir fazendo, pode fazer, né? Se você se garantir, pode ir fazendo. Recursos naturais, principalmente para a produção agrícola, eram escassos. Também não possuíam muita mão de obra. Isso dificultava bastante, isso dificultava bastante a economia, já que era necessário exportar produtos para compensar as exportações. Era necessário exportar para compensar a importação. Aqui é a mesma diferença de emigração e imigração, né? Se a gente está exportando, a gente está tirando do Brasil e vendendo para alguém. Se a gente está importando, a gente está comprando de alguém e trazendo para cá, certo?
A Igreja Católica, também financiadora das navegações, queria difundir o cristianismo pelo mundo devido à constante ameaça dos muçulmanos, que, apesar de terem sido expulsos da Península Ibérica, continuavam, continuavam influenciando bastante outros povos. A necessidade dos metais preciosos, opa, necessidade dos metais preciosos, como ouro e prata, para cunhagem de moeda. Nessa fase de grande comercialização no mundo, a moeda era fundamental para o fortalecimento econômico, e Portugal vivia uma escassez desses metais. O surgimento, né, e fortalecimento da classe burguesa, que vivia exclusivamente do comércio e financiava, através de taxas, de impostos e taxas, os interesses reais em busca de novas rotas, né? Os interesses reais, aliás, em buscar novas rotas comerciais. Aqui a gente também vê o seguinte, que a burguesia tinha, sim, muito interesse em que os reis tivessem sucesso nas suas empreitadas marítimas, porque teríamos mais comércio, mais pessoas para os burgueses negociarem, certo? Se estamos falando de burgueses, estamos falando de comerciantes, então eles precisam de pessoas. Quanto mais pessoas para ver o produto deles, melhor. Então eles financiaram, sim, bastante e com muito interesse as expansões marítimas. As caravanas portuguesas, né, enfrentavam dificuldades porque os árabes dominavam as rotas comerciais. No mar Mediterrâneo, o controle era exercido pelas cidades italianas, principalmente Gênova e Veneza. Para chegarem às Índias e ao Oriente, os portugueses pagavam altas taxas. Por isso, a necessidade de buscar novas rotas, que poderiam ser mais baratas e lucrativas, ou até mesmo de graça, né? Grande desenvolvimento tecnológico para as práticas de navegação, como o astrolábio, a bússola, as caravelas e principalmente a criação da escola de Sagres na navegação. Próxima página, as principais conquistas na perspectiva portuguesa. Claro que vai ter a gente aqui. Como já sabemos, os portugueses foram os primeiros a se lançarem ao mar, em busca de novas rotas comerciais. As condições que já mencionamos foram determinantes para que novas rotas fossem estabelecidas e novas terras fossem encontradas, como o Brasil. Entre outras, principalmente, entre as principais, aliás, nós como sem óculos eu estou enxergando mal. Entre as principais conquistas na perspectiva portuguesa durante o processo de expansão marítima, destacam-se. Pega meus óculos aqui, porque eu estou lendo não muito bom. Agora vai. Em 1415, conquistaram a cidade de Ceuta, no norte da África, que era importante, porque aproximava Portugal de futuras rotas no Oceano Atlântico. Entre 1419 e 1431, diversas regiões foram conquistadas, mas ainda sem muita repercussão, como a Ilha da Madeira e o arquipélago dos Açores. Em 1434, a primeira grande conquista, o Cabo Bojador, pelo navegador Gil Eanes. Já o arquipélago do Cabo Verde, em 1440, foi a primeira conquista que usou as caravelas, que seriam um divisor de águas, pois permitiram ir mais longe. Em 1482, o navegador Diogo Cão conquistou o Rio do Congo para Portugal.
Isso proporcionou um importante achado para os portugueses, jazidas de ouro, algo decisivo para financiar as novas expansões. Buscava, né, na busca, aliás, parece que os óculos não serviram muito, na busca de uma nova rota comercial para as Índias, os portugueses contornavam a costa africana pelo Oceano Atlântico. E um dos objetivos seria contornar o Cabo das Tormentas, a atual África do Sul. Como assim? Já acabou? Vamos só ler essa última aqui. No ano de 1487, conseguiram chegar ao seu objetivo, rebatizando a região com o nome de Cabo da Boa Esperança. Serviu como entreposto no caminho para as Índias. Todo mundo pôs o nome, pessoal? Quem não pôs o nome ainda, coloque, por favor, tá certo? A atividade é páginas 148 e 149, tá certo? Só conferindo aqui, para quem falou. Todo mundo pôs o nome. Bom, só finalizar essa leitura aqui. Bom. Já pode sair, né, professor, da sala? Pode sair, né? Já deu a hora, infelizmente. Então, vamos encerrar a leitura, né, sobre as grandes navegações aqui. Próxima aula, eu vou trazer um slide bem mais informativo também, tá bom? A gente se vê, deixa eu ver. A gente não se vê amanhã, nossa, mas quinta-feira a gente se vê, tá bom, meus queridos? Um abraço, até a próxima, fiquem com Deus. Espero que isso passe logo.